Os irmãos, bom dia, graça e paz, que bênção nós estarmos mais uma manhã na casa do Senhor para aprendermos mais da sua santa palavra e sermos edificados por ela. Os irmãos sabem que eu estava viajando a trabalho no decorrer da semana passada, esteve aqui com vocês o presbítero Santos pela manhã e à noite o presbítero Dion Ruaz de Belém, da igreja de Belém. A semana passada os irmãos bem sabem que começamos a falar sobre os nomes de Deus, chamados de os nomes simples ou primários do Senhor. Nós sabemos que o Senhor ele se revela através da sua santa palavra, através dos seus nomes, que revelam o seu caráter, isto é, os seus atributos para com cada um de nós. Os nomes têm muitos significados na Bíblia. Nós sabemos que no Antigo Oriente, no tempo passado, todas as vezes que uma mãe colocava o nome no seu filho, ela tinha como objetivo já traçar toda a história daquela criança através do seu nome. Como, por exemplo, o nome de Maria, a mãe de Jesus, que significa bem-aventurada ou cheia de graça. Então, os nomes têm significados nas Escrituras. E o nome de Deus revela o seu caráter, os seus atributos e as suas qualidades para com cada um de nós. Quando estudamos os nomes de Deus, nós podemos conhecer mais sobre o seu amor, sobre a sua bondade, sobre a sua fidelidade e sobre também a sua misericórdia. Então hoje nós iremos tratar sobre esse assunto de maneira bem calma para que nós possamos aprender. Então, quero começar com uma frase aí do teólogo Herman Bavinck, que diz o seguinte: irmãos, podem ler bem alto para mim aí? Lindomar, que está com o microfone, pois a claridade não deixa que eu consiga ler daqui. Pode ler para a gente aí, meu irmão. Os nomes de Deus não são invenções humanas, são revelações que o próprio Deus fez de si mesmo. E seus nomes lhe dá a conhecer quem é e como deseja ser conhecido pelo seu povo. Então, exatamente, é através dos nomes de Deus que nós podemos conhecer o seu caráter, a sua bondade e também a sua misericórdia. Então, à guisa de introdução aqui, nós podemos destacar algumas coisas. Primeiramente aí, os nomes de Deus revelam o seu caráter, ou seja, as suas qualidades para que nós possamos compreendê-lo no decorrer da nossa vida. Ainda, os nomes de Deus revelam a atuação de Deus na história das Escrituras. Cada vez que o Senhor lhe revela um dos seus nomes, ele tem como objetivo mostrar os seus grandes feitos no decorrer da história. Tem um relato lá, logo quando o povo sai da terra do Egito e atravessa ali o Mar Vermelho a pé enxuto, eles caminham 3 dias depois de saírem de lá. Chegando em uma cidade chamada Mara, eles se deparam com um lago com água, mas que essa água não era própria para beber. Então eles começaram a murmurar contra Moisés, contra Arão, pelo que Moisés clamou ao Senhor, e então Deus mandou que ele jogasse uma árvore que estava perto dentro desse rio, desse lago. As águas ficaram doces e eles puderam beber. Então ali Moisés erigiu um altar e deu o nome de o Senhor que sara. Ou seja, cada vez que Deus ele usa de um ato para com o seu povo, ele revela um dos seus nomes, que é o seu caráter, as suas qualidades no decorrer da história. Também, os nomes de Deus fortalecem a fé do seu povo. Ou seja, os nomes de Deus têm como objetivo nos mostrar quem Deus é e o que Ele faz. E isso tem relevância para nós, por quê? Porque se você sabe que Ele é um Deus que sara, que Ele é um Deus que consola, que Ele é um Deus que tem misericórdia, automaticamente você passa a confiar mais nele e ter mais fé no seu nome. Como Davi, por exemplo, no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, a confiança de Davi estava em um Deus que cuidava do seu rebanho, que alimentava o seu rebanho e livrava de todos os perigos que rodeavam ali aquele rebanho representando o povo de Israel. Então, os nomes de Deus mostram de forma muito clara quem Ele é e o que Ele faz. Hoje, nós iremos falar sobre os nomes compostos de Deus. Na semana passada, nomes primários como Elohim,
Vamos observar aqui rapidamente uma introdução. Elohim, Yahvé, Adonai, El Shaddai, que foi tratado na semana passada. Hoje nós iremos tratar de nomes compostos, que começam com o prefixo El, ou Yahvé. Todas as vezes que nós ouvimos esse nome, El Elyon, ou El Roi, El significa o Senhor Poderoso. Da mesma forma também, Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso. Então, todas as vezes que você escutar esse nome, El ou Yahvé, saiba que está falando de um Deus que é todo-poderoso e também transcendente. E o primeiro nome que ele nos traz aqui na revista é o nome El Elyon, ou seja, o Altíssimo. Mostra para nós que o Senhor está acima de todos e que acima dele não há ninguém. Não há ninguém, embora alguns homens tentem estar acima de Deus, do conhecimento de Deus, acima dele não há ninguém. Isso nos mostra de forma muito clara, como lá em Isaías 14, versículo 14, falando do rei da Babilônia, da destruição que estava chegando para aquele reino. Então, nos mostra de forma ilustrativa a queda de Lúcifer, quando disse assim: eu subirei nos mais altos níveis e me colocarei acima do Altíssimo. Ou seja, o pecado de Lúcifer foi querer estar acima de Deus. Mas o Senhor decreta ali a sua queda, dizendo que ele iria descer até os escombros da terra, porque quis subir até as moradas do Senhor. E quantas vezes também os homens nesse mundo querem se colocar acima de Deus, através do conhecimento, através da sua sabedoria, entre aspas, através dos seus feitos. Quem não lembra do relato da Torre de Babel? Logo depois do dilúvio ali do tempo de Noé, os homens construíram uma torre gigantesca para quê? Para que se Deus mandasse um outro dilúvio, eles não pudessem ser atingidos por esse dilúvio. Ou seja, queriam se colocar acima da soberania de Deus. A Bíblia diz que Deus desceu para verificar aquela torre e confundiu a mente dos homens. E eles não conseguiram levar adiante aquele feito. Por quê? Porque acima de Deus não há outro. Ele é o Deus Altíssimo, o El Elyon. O outro termo que a revista nos dá aqui é o El Roi, que significa o Senhor ou poderoso que te vê. Deus vê cada um dos nossos feitos, pensamentos e qualidades. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 16, versículo de número 13. Gênesis 16, verso de número 13. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Peço aí para a nossa irmã Michele ler para a gente. Gênesis 16, verso 18. Verso de número 13. Gênesis 16, verso 13. Então ela invocou o nome do Senhor e lhe falava: Tu és o Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Exatamente. Então esse relato aí ele fala de uma maneira muito clara que assim que Agar foi mandada embora ali do acampamento de Abraão com Sara, por causa de uma ordem da parte do Senhor, ela estava no deserto, desamparada, com o seu filho Ismael, ali chorando à beira de um poço, mas o Senhor vai e vê o choro de Agar. Isso nos mostra que o nosso Deus, o El Roi, é um Deus que nos vê. Cada pensamento, cada circunstância de nossa vida, Ele está vendo. Tanto das partes ruins do nosso choro, das angústias que nós passamos, das dificuldades que nós temos na vida, Deus nos vê. Também aponta para um outro lado, daquilo que nós tentamos encobrir do Senhor, dos pecados que nós tentamos colocar debaixo dos panos, o Senhor também vê. Por quê? Porque Ele é o Deus que vê e que remete a um dos atributos, que é a sua onipotência, onipresença e onisciência. Ele vê cada detalhe de cada um de nós. Ele viu quando Ana chorava porque era estéril e não tinha filhos. Obrigado, meu irmão. Então, naquele contexto ali, Ana tinha
a outra esposa de Elcana, chamada Penina, que zombava dela porque ela não tinha filhos, e ela chorava constantemente ao Senhor, e o Senhor vai e fala através de Eli para ela: o Senhor viu a tua aflição e as tuas lágrimas. Ou seja, Deus vê cada uma das nossas dificuldades, das nossas tribulações em nossa vida. Lá em Êxodo, capítulo de número 3, versículo 7, quando o povo de Israel estava ali preso, lá no Egito, sob o domínio de Faraó, Deus aparece para Moisés na sarça e diz: eu vi a aflição do meu povo, por isso estou te enviando agora para libertá-los. Ou seja, o El-Roi, o Deus que vê, o poderoso que vê cada uma das nossas dificuldades, das nossas tribulações e também daquilo que nós escondemos dele. Como diz a palavra, no dia que Deus revelará cada uma das nossas obras, lá em Romanos capítulo 13, está escrito, porque ele vê cada um dos nossos feitos. A outra palavra que nos remete aqui é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Agora aí pertinho, onde nós acabamos de ler, Gênesis 17, versículo de número 1. Gênesis 17, verso de número 1. Pedir para nossa irmã Lorena ler para a gente agora aí. Gênesis 17, verso de número 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Exatamente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nesse contexto aqui, Deus chama Abraão para fazer a promessa de que ele, mesmo na sua velhice, ele iria ser pai de grandes multidões, tanto ele quanto a sua esposa Sara. Ele muda o nome de Abrão, que significava pai exaltado, para Abraão, que significa pai de multidões, ou de grandes povos. Ou seja, mesmo diante da velhice de Abraão e da esterilidade de Sara, sua esposa, Deus faz uma promessa. Por quê? Porque ele é o Deus Todo-Poderoso e para ele não há nada impossível. Absolutamente nada impossível. Deus é poderoso. Embora hoje, diante de tanta coisa que a gente vê aí nesse mundo, as pessoas tendem a não acreditar mais na soberania de Deus. Que Deus é um Deus que faz milagres, que Deus é um Deus que resolve problemas que nós não conseguimos resolver. Vocês muito bem sabem que o nosso próprio pastor, reverendo Gabriel, ele não podia ter filhos, mas no entanto tem 2. Como explicar isso? Porque o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, tem poder para mudar e transformar realidades das nossas vidas. É o grande poderoso, o grande El Shaddai. O outro nome que nos traz aqui a revista é o El Olam, que significa o Deus eterno. Ou seja, nós somos imortais, mas a eternidade é um atributo que só Deus tem. Ele é eterno. Ele sempre existiu. Nós fomos criados, ele sempre existiu. Vamos abrir agora lá em Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, verso de número 28. Vamos ver o que diz a palavra do nosso Senhor. Todos acharam? Olha o que diz. Não sabeis, não ouviste, que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, olha como é interessante. O Deus eterno, esse Deus que é eterno, ele é um Deus que fortalece o cansado. Porque nós somos limitados na nossa força. Nós somos incapazes de realizar várias coisas na nossa vida. Nós não conseguimos por causa da limitação. Mas o nosso Senhor nos fortalece. O texto fala que ele faz forte o cansado. Ele dá força àquele que não tem força. Dá vigor àquele que não tem nenhum vigor.
Quem não lembra do relato aqui de Elias, logo depois de lutar ali contra os profetas de Baal, ele vai se esconder, angustiado, triste e cansado. Mas o Senhor, Deus eterno, chama Elias, leva ele para um riacho, para que ele pudesse descansar. Ali o Senhor alimenta o seu servo, restaura a força dele e manda ele de volta para a batalha. Porque esse Deus eterno é o Deus que fortalece as nossas forças. Gideão, que se achava pequeno, homem fraco, covarde, o anjo do Senhor aparece para ele e fala: Deus é contigo, um homem valente. Um homem que se achava fraco, um homem que se achava limitado, incapaz, ouve do próprio anjo do Senhor que ele era valente. Então Gideão erige ali um altar para o Senhor e dá o nome de o Senhor, o Deus eterno. Olha como é interessante isso aqui. Esse Deus, ele fortalece a nossa fé, fortalece o nosso vigor espiritual, porque ele é eterno. Ainda uma outra palavra aqui sobre o nome de Deus é o Deus El Betel. Remete aqui ao altar que Jacó erigiu para o Senhor na cidade de Betel. Quando ele teve uma visão e viu os anjos do Senhor subindo e descendo com escadas do céu para a terra, mostrando ali que os anjos estavam servindo ao povo de Deus. Jacó fugia de seu irmão Esaú. Jacó fugia da presença do Senhor depois do pecado que cometeu ali, roubando o direito de primogenitura do seu irmão. Mas esse Deus aqui, o Deus de Betel, o Deus de Jacó, é o Deus que traz novos recomeços para a nossa vida. Deus poderia muito bem deixar Jacó de lado. Deus poderia muito bem não ir atrás de Jacó. Mas mesmo diante do pecado, mesmo diante da falha de Jacó, que significa trapaceiro, Deus se revela em Betel a Jacó, dando a ele uma segunda oportunidade, dando a ele o direito de transformar a sua vida. E assim mesmo conosco também. Nós somos pecadores, falhos, estávamos destituídos da glória de Deus, condenados. Mas o Deus de Betel, ele se revelou a cada um de nós, nos dando uma segunda chance e transformando a nossa vida. Mas Betel não fala só de segunda chance também. Betel fala de um lugar de recomeço, mas também de um lugar de transformação. Anos depois dessa visão que Jacó teve ali em Betel, ele volta naquele local e manda que todo o povo de Israel se purificasse e lançassem os ídolos para fora, para que Deus pudesse ser com eles. Ou seja, esse Deus que se revela, o El Betel, esse Deus que nos dá uma segunda chance, é o Deus que requer de nós também santidade de vida. É o Deus que quer que nós joguemos fora os ídolos das nossas vidas. Que ídolos são esses? Talvez seja o dinheiro, talvez seja a família, talvez seja as amizades erradas, talvez seja as posses, talvez seja a carreira profissional, talvez seja os nossos desejos particulares que não coadunam com a vontade do Senhor. Esses são os ídolos e Deus pede, lancem fora, para que eu possa ser com vocês. É o Deus El Betel, o Deus de Betel. Ainda um outro nome de Deus é o El Elohei, Israel. Deus, o Deus de Israel. Ali é onde Deus muda o nome de Jacó, de trapaceiro, para aquele que lutou com Deus e prevaleceu. No começo, Jacó, e agora Israel. Nome transformado. Fala aqui de uma transformação completa de vida, como Deus faz com cada um de nós. Quando nós nos convertemos ao Senhor, Ele não somente nos dá uma capa, não somente nos dá uma roupa de religiosidade. Primeiro, Ele transforma o nosso coração e nos dá um novo nome de cristãos, o nome de Cristo, para que nós possamos fazer a diferença aonde quer que nós estejamos. Os nomes compostos de Deus, como Yahvé, merecem uma atenção especial devido à circunstância em que a Bíblia apresenta. Então, esses são os que começam com o prefixo El, El Elion, El Roi, El Shaddai, El Olam, El Betel, El Elohei Israel.
Agora, os outros nomes de Deus que começam com o nome Iavé, ou então Jeová. Então, primeiramente aí, o que aparece é o Jeová Jiré, que é o Deus da provisão, o Deus que provê, Deus proverá. Nos mostra aqui o texto de forma muito clara e objetiva de Gênesis capítulo 22, no versículo 14, quando o Senhor ele pede para Abraão sacrificar seu filho Isaque. Abraão não titubeia e vai até o monte Moriá e leva o seu filho para sacrificá-lo ao Senhor. A Bíblia diz que Abraão chega a amarrar o menino. Quando ele pega o cutelo ali, a faca, para imolar, o anjo do Senhor brada e fala: não faça nenhum mal ao menino. Então aparece ali junto aos arbustos um carneiro que substitui Isaque. Aquele carneiro ali apontava para duas coisas. Primeiramente, para o Cristo que viria para substituir aqueles que o Senhor escolheu para a salvação. Ele é o nosso substituto. Ele tomou o nosso lugar. Ele é aquele que nos substitui da ira vindoura do Senhor. O Cristo ressurreto, o Filho de Deus. Mas também aponta para o Deus da provisão. O nosso Deus que nos provê. Eu fico preocupado, minhas irmãs e meus irmãos, como as pessoas hoje em dia elas se preocupam tanto com as questões da vida, acima das circunstâncias. Como, por exemplo, tem pessoas que já não conseguem mais dormir porque não sabem o que vão comer amanhã, sendo que o dia ainda nem chegou. Nem chegou. As pessoas não conseguem mais relaxar, confiar na soberania de Deus, na providência do Senhor. Se eu pudesse, eu poderia passar aqui meia hora contando quantas vezes o Senhor já proveu na minha vida de forma sobrenatural. Se você ler o relato de Mateus capítulo 6, versículo 25 a 33, você vê ali que o Senhor compara as aves do céu e diz assim: olha, não andem ansiosos pela vossa vida, pelo que vocês vão comer, beber ou vestir. Olhem as aves, elas não trabalham nem semeiam, mas o vosso Pai cuida de cada uma delas. Será que Ele não vai cuidar de vocês? Aí Ele fala: homens de pequena fé. Deus é aquele que supre nossas necessidades, é aquele que nos dá de comer a cada manhã. Olha como está o mundo hoje em dia, ansiedade, preocupações. As pessoas elas olham para as redes sociais e querem comparar suas vidas com esses influenciadores digitais e acabam entrando com a mente em colapso, buscando ter uma qualidade de vida de uma maneira muito exacerbada e leva as pessoas a dificuldades. Esquecem de confiar no Deus Jeová Jiré, o Deus da provisão. Esse Deus que eu cito aqui, o Jeová Jiré, ele é o Deus que tirou o povo do Egito e durante 40 anos fez cair pão do céu para aquele povo. Esse mesmo Deus é o Deus que fez sair água da rocha para o seu povo. Esse mesmo Deus é o Deus que, durante o dia, o sol era escaldante no deserto, ele parava uma nuvem em cima da tenda do povo de Israel, para que o sol não queimasse aquele povo. É o Deus da provisão, o Deus do cuidado. Quando aquela nuvem se mexia, o povo tinha que seguir a nuvem, propósito de vida. Quando ela parava, o povo tinha que parar para descansar, se alimentar do maná, tomar da água. Esse Deus também é o Deus que enviou as cordonizes, os pássaros. Quando o povo enjoou do pão, do maná, Deus providenciou outro tipo de alimento. Por que eu estou citando isso aqui, minhas irmãs e meus irmãos? Para que vocês entendam que o nosso Deus é um Deus que provê a cada um de nós. Pode falar, meu irmão Lidomar. Essa situação aqui, a gente, muitas vezes, confiar em Deus, fazer muito naquilo que a gente conhece sobre Ele, né? Mas a gente busca a Deus, aprende sobre Ele, a gente vai passar a confiar mais. Às vezes a gente, eu creio em Deus, né? Mas quando tem uma
uma prova, né? Dificuldade, a gente já esquece de Deus. Então, pelo contrário, a gente vai culpar Deus. Eu vejo muitas nas redes sociais, né? Quando acontece crime, principalmente quando se refere a criança, cadê Deus nessa hora? Por que Deus deixou? Então, muitas vezes a gente só diz, eu creio em Deus, Deus é tudo na minha vida, mas quando está tudo bacana, tudo beleza. Quando vem aprovação, quando vem dificuldade, quando eu vejo que não tem nada em casa para eu me alimentar, ou uma roupa boa para eu sair, aí eu esqueço Deus até com culpa dele. Às vezes fica de braço cruzado em casa, assim, para ver que Deus me deixou, né? Para que deixou a gente um meio para que a gente possa buscar. Não te ficar de braço cruzado, eu vou me abençoar, eu quero ficar em casa, sem fazer nada. Então, primeiro, depois que a gente confessar, eu Deus, Deus é soberano, Deus é um provedor, né? Tem que crer, mas tem que buscar, conhecê-lo, se firmar, né, na sua palavra e crescer na fé. Quando vier essa provação, não seja curtido o pé, se firme e tudo tem que prosperar. É isso mesmo. A confiança no Senhor, ela vai aumentando a nossa fé. Eu lembro, quando o Lindomar falava, eu lembrava um tempo atrás, eu acho que foi antes da pandemia do coronavírus, eu lembro que a gente estava lá em casa e vamos fazer um almoço, era meio-dia, por aí assim, e de repente acabou o gás, sabe? No domingo, meio-dia, na hora do almoço, normal, né? Acabar o gás. Aí eu lembro que eu tinha uma loja na época e eu dava o meu dízimo na semana. Toda semana eu fechava o caixa, tirava o dízimo e levava. E nesse dia era o dia de eu levar o dízimo para a igreja. Aí acabou o gás e o meu dízimo naquela época ali era o valor do gás, certinho. Aí soprou no meu ouvido, olha, vai lá, compra teu gás, na semana que vem tu repõe esse dinheiro. Aí eu fiquei tentado a fazer isso. Mas falei, não. Fui lá para o fundo do quintal da minha casa, comecei a cortar um monte de galho para fazer aquele fogo, a lenha, e colocar a panela ali no fogo para cozinhar. Enquanto eu estava ali já cortando algumas coisas, meu telefone toca, eu atendi e falei, oi, minha mãe. Minha mãe não morava aqui em Ananindeua, morava em Bujaru. Ela falou, tá tudo bem por aí? Eu falei, olha, tá, não queria falar, né? Tá tudo bem. Aí ela, tem certeza? Eu falei, na verdade, acabou o gás. Ela falou assim, olha, faz o seguinte, não tinha Pix na época, ela falou, vou depositar na tua conta, você vai lá, saca e pode comprar. Então, olha o que a gente aprende aqui. Acaba o gás, Satanás me tenta para mim comprar o gás com o dinheiro que não era meu, porque era do Senhor. Eu não cedo a tentação e logo em diante, Deus providencia para mim aquilo que eu precisava. Ele é o Deus da provisão, o Jeová Jiré. E eu poderia citar inúmeras outras aqui, que o Senhor já providenciou no decorrer da minha história de crente. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 4, verso 19. Vou pedir aí para Lindomar ler para a gente estar com o microfone na mão. Filipenses capítulo 4, verso de número 19. Na verdade, Lindomar, lê do 17 em diante. 17 até o 19. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que realmente vosso crédito. Recebi tudo em abundância, estou sofrido, desde que Epafrodito me passou as mãos do que me veio de vossa parte como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. Amém, olha aí, ó. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ou seja, é Cristo que supre as nossas necessidades, não somos nós. Embora nós pensemos que somos nós.
Mas a Bíblia vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, granjear o pão que penosamente você trabalha para ter, aos seus amados a lhe dar enquanto dormem. Não é que você vai ficar dormindo lá, mas a ideia aqui é que você trabalha sabendo que é Deus que providencia aquilo que você precisa. Amém? O segundo nome de Deus aí é o Jeová Nissim. O Senhor é a minha bandeira, ou a nossa bandeira. Vamos abrir esse texto aqui extraordinário lá de Êxodo capítulo 17, versículo 15. Êxodo 17, verso 15. Vão anotando os textos. Êxodo 17, verso de número 15. Mas o que diz a palavra do Senhor? E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. Esse relato aqui mostra quando eles lutavam ali contra os amalequitas em uma batalha, e Josué liderava a batalha ali no campo. Moisés, Arão e Ur estavam em cima de um monte. Enquanto Moisés levantava o cajado que o Senhor deu para ele, o povo prevalecia. Se ele baixasse o cajado, o povo perdia a batalha. Moisés estava com a mão levantada. A mão de Moisés começou a cansar. Então, Ur e Arão sustentavam a mão de Moisés durante a batalha. Josué desbaratou todos os exércitos amalequitas e venceu a batalha. E Moisés edificou um altar e deu o nome de: O Senhor é a minha bandeira. Por que a minha bandeira? No tempo antigo, a bandeira representava ali um ato de autoridade. Os exércitos se reuniam ao redor da bandeira para que eles pudessem saber pelo que eles estavam lutando, pelo país, pela pátria. No contexto aqui, quando Moisés diz: O Senhor é a minha bandeira, ele está falando o seguinte: é o Senhor quem nos dá a vitória. Não é Moisés, não é Josué, não é Arão, não é Ur, mas é o Senhor que nos dá a vitória. É o Senhor. Isso me lembra, meus irmãos, que às vezes nós colocamos nossa confiança em líderes, em homens, pessoas. Depositamos toda a nossa confiança nas pessoas. E quando essas pessoas falham, nós nos frustramos, nos decepcionamos. Muitas pessoas saem da igreja por causa de pastores, por causa de presbíteros. Muitas pessoas saem de casa por causa dos seus pais. Muitas pessoas saem de empregos por causa de patrões. Por quê? Porque colocam a sua confiança em homens e não no Senhor. Eu costumo sempre falar que o nosso grande objetivo de vir para a casa de Deus não é por causa do pastor, nem por causa do presbítero, do irmão que está ali pregando, mas é por causa do Senhor. Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa vitória, Ele quem nos livra diante dos inimigos, Ele quem vai nos livrar nas circunstâncias da vida, do dia a dia, dos livramentos que nós teremos, da provisão, como eu falei agora há pouco. Mas como eu tenho visto pessoas frustradas. Eu tenho um relato há um tempo atrás, ainda ali na casa da dona Flávia, de uma moça que sofria durante 15 anos com depressão. 15 anos. Tomava remédio, ia ao psiquiatra, nada dava jeito. Aumentava a dose de remédio, fazia terapia, nada dava jeito. Até que um dia ela conheceu em uma igreja local um pastor que era psicólogo da profissão e também era pastor. Conversando com essa moça, dia após dia, discipulando ela, ele descobriu que ela guardava uma mágoa no coração há 15 anos, seu pai. E essa mágoa atormentava essa moça, ela não conseguia ter paz. Em outras palavras, ela se frustrou, ela se decepcionou e ela acabou com 15 anos de sua vida porque colocou a sua confiança em homens. Em homens. Coloque sua confiança em Deus. Ele é a nossa bandeira.
É Ele quem vai te livrar das cidades dos inimigos. É Ele que vai te livrar dos perseguidores que nós temos na nossa vida, daqueles que nos caluniam, daqueles que querem puxar o nosso tapete, daqueles que querem fazer mal contra nós. É Deus que nos livra. É o próprio Senhor. Não sou eu, não é os líderes, mas é o próprio Deus que nos dá a vitória. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Romanos 8, verso 35. Vamos abrir? Romanos 8, verso 35. Romanos capítulo 8, verso de número 35 a 37. Olha o que diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome, ou nudez, ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas é por meio dele, de Cristo, que nós somos vencedores. Não é por meio de nossa força, dos nossos grandes feitos, das nossas obras, da nossa confiança em homens ou do poder dos homens, mas é por amor de Cristo que nós somos mais que vencedores. Então a aplicação aqui é: coloque a sua confiança exclusivamente em Deus e não em homens, e muito menos nos seus feitos. Não confie na sua sabedoria, não confie na sua força, nem nas suas estratégias, pois você vai falhar. O grande líder Moisés, o libertador do povo de Israel, ele não conseguiu segurar o cajado. Ele precisou de ajuda, de um lado e do outro. Você também não consegue. Você precisa do Deus de Israel para te sustentar, para te dar a vitória. O outro nome que a lição nos traz é o Jeová Shalom. O Senhor é paz. Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Olha o que diz a palavra do nosso Senhor. Romanos 5, verso de número 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem até uma música muito legal. Eu sempre canto ela lá em casa. Eu queria ler cantando aqui, né? Mas não sei cantar, infelizmente. Meus irmãos, nós sabemos que o ser humano, sem Cristo, ele estava debaixo de condenação. Sem Cristo. Ele não poderia chegar até Deus através da oração. Ele não poderia ter os seus pecados perdoados, porque ele estava debaixo de condenação. Mas através de Cristo Jesus, nós temos paz para com Deus. Não somente a paz, uma paz momentânea, não somente uma paz provisória, mas a paz para termos relacionamento com o Senhor. No Antigo Testamento, eu gosto sempre de falar isso, as pessoas tinham que levar sacrifícios ao sacerdote para que pudessem ter acesso ao Senhor, falar com Deus. O sacerdote impunha as mãos sobre o cordeiro, sacrificando ele ali, simbolizando Cristo. Mas quando Cristo vem e morre por cada um de nós, o véu se rasga, você tem acesso a Deus, você pode falar com o Senhor no ônibus, na sua casa, no banheiro, na escola, onde você estiver. Mas as pessoas negligenciam isso. Não buscam desfrutar da paz com o Senhor através da oração, através da comunhão com Ele. E por isso são levadas ao desespero. Aí nos remete ao que eu falei agora há pouco. Olha para o mundo como está. Não tem paz. Guerras, rumores de guerras, pessoas desesperadas, pais contra filhos, filhos contra pais, nora contra sogra. Diz a Bíblia, viu? Sei que isso acontece muito por aí, mas isso é profecia do fim dos tempos. Guerras, aflição. E o Senhor vem para nós e fala que Ele nos dá a paz. Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo é passageira. Sabe?
A paz do mundo é aquela paz que as pessoas colocam a sua confiança no dinheiro, na boa casa, no bom carro. Mas deixa eu te falar uma coisa, essa casa vai envelhecer, esse carro vai envelhecer, esse dinheiro vai acabar. E quando acabar, essa paz vai passar. Mas a paz que ele nos dá é uma paz eterna, que nós já podemos desfrutar dela aqui e agora, nesse exato momento, quando nós colocamos a confiança no Cristo ressurreto, o Deus da paz, o Senhor, o Deus, o Jeová Shalom. Nós temos essa confiança nele. Como eu tenho percebido pessoas atribuladas no trabalho, que não têm paz no coração. Não é que você não passe por dificuldade, não é que você não vai se inquietar, mas é que diante da inquietação, é que diante do problema, você recorre ao Jeová Shalom, ao Deus da paz. Você não recorre a recursos escusos, temporários, mas ao Senhor. Tem 2 textos que nos falam com respeito a isso. Eu peço para que os irmãos abram para a gente. Primeiramente, Filipenses 4, versículo 6. Vou pedir para Lúcia ler para a gente. Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Depois, a Luana vai ler para a gente 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro 5, 7. E Lúcia, Filipenses 4, de 6 a 7. Não seja ansioso de coisa alguma, nem tudo, porém seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas, com ações de graça. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha aí. A paz de quem? A paz de Deus guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Ou seja, a ordem aqui é: não andem ansiosos por coisa alguma, mas tenham confiança no Deus da paz. Agora, Luana. 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Exatamente. Por que trata aqui de ansiedade? Porque quando você não tem paz, o que você tem? Preocupação, né? Ansiedade. E o texto nos manda colocar em Cristo a nossa confiança. Então quero desafiar cada um de nós aqui, assim como também a mim, eu mesmo, que diante das dificuldades e lutas da vida, nós possamos recorrer ao Jeová Shalom, o Deus da paz, aquele que acalma o nosso coração e aquele que nos traz paz diante das tribulações. Presta atenção, Deus nunca nos prometeu que nós não iríamos ter tribulação, dificuldade. Nunca, nunca. Mas paz no meio das tribulações. O salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Mas ele vai ter que caminhar pelo vale da sombra da morte. Ele vai ter que caminhar. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram impedidos de serem lançados na fornalha de fogo. Foram lançados. Mas o Senhor estava lá com ele. E eles cantavam e dançavam mesmo diante da tribulação. Diferente de Pedro, que quando pediu para ir até Jesus pelo mar, viu a tribulação, a tempestade e começou a afundar. Porque olhou para a tribulação, olhou para a dificuldade, não olhou para o mestre e afundou, mas clamou pelo Senhor e o Senhor puxou de volta, o socorreu. Então que nós possamos colocar a confiança no Deus da nossa paz, no Jeová Shalom. Amém? Ainda, o Senhor é justiça nossa, Jeová Tsidkenu. Aí o texto fala da promessa messiânica, daquele que viria implantar o seu reino de justiça para cada um de nós. Mas a aplicação mais prática para nós aqui, meus irmãos e irmãs, fala da justiça de Cristo sobre o seu povo. Nós sabemos, eu falei agora há pouco, apenas dando mais ênfase agora, eu falei da paz com Deus, agora
da justiça diante de Deus. O Cristo que viria para nos justificar diante do Deus Pai Todo-Poderoso, pois estávamos debaixo de condenação, mas Ele nos deu justiça, nos purificou dos nossos pecados. Não para que você agora viva no pecado, mas para que você agora possa recorrer a Deus, mesmo quando erra. Como diz lá em João: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, Ele é a nossa justiça, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele que nos justifica diante de Deus. Mas também aponta para um Deus que é justo. É um Deus que não deixa passar nada em branco. A gente pensa, nós pensamos que diante da nossa vida, os erros que cometemos, de forma injusta, puxarmos o tapete de alguém, armarmos para alguém, nós pensamos que vai ficar impune, mas não vai. Não vai. Eu já pude presenciar na minha vida, embora seja novo, quantas pessoas que tentaram derrubar outras pessoas, mas que foram desmascaradas pelo Senhor, porque Ele é um Deus de justiça. Eu costumo sempre dizer, não brinque com Deus. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Cedo ou tarde, a conta chega, sempre chega. Por quê? Porque Ele é a nossa justiça. O Senhor é justiça nossa. Então, se você, em algum momento da sua vida, foi caluniado, foi prejudicado, não vá lá tirar satisfação. Eu costumo sempre dizer, recorra ao Deus de justiça. Ele resolverá para você no tempo certo. Não tenha dúvida disso. Amém? E em último lugar, nós temos o Jeová Shammah, que significa o Senhor está ali. Jesus nos prometeu a sua companhia até a consumação dos séculos, ou seja, fala da presença contínua do Senhor na nossa vida, na nossa caminhada cristã, mostrando que mesmo diante das maiores tribulações, Ele está ao nosso lado. Amém? Pedir para a nossa irmã Maria agora ler para a gente esse último texto que está em Mateus capítulo 18, verso de número 20. Mateus capítulo 18, verso de número 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Agora 28 e 20. Mateus 28 e 20. Mateus 28, verso 20. Ensinando-os a guardar todas estas coisas, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então está aí, fala da presença contínua do Senhor, tanto no meio do seu povo, como também com cada um de nós na nossa caminhada cristã. Costumo sempre dizer que o Senhor é aquele que passeia no meio da igreja. Lá em Apocalipse fala que Ele anda no meio dos 7 escartiçais, são as igrejas. Ou seja, Ele está vendo tudo que acontece aqui, enquanto nós cultuamos o nome dEle. Amém? Conclusão, meus irmãos, tem uma frase aí do João Calvino. Vamos ler todo mundo junto? Essa frase, o que diz aí? Deus acomoda a nossa fraqueza quando se faz conhecer por seus nomes, para que possamos contemplar, na medida da nossa capacidade, algo de sua glória. Ou seja, a ideia de Deus mostrar para nós o seu nome é para que nós possamos conhecer em nossa capacidade, que é limitada, algo da sua glória. Conclusão. Entre outros, esses outros são nomes que estudamos nesta lição, revelam
por seu significado, características do agir do ser de Deus, nos despertam a confiança, segurança e esperança que há no nosso bom Deus. Então, que nós possamos continuar estudando os atributos do nosso Senhor. Não pensem que estudar os atributos de Deus é algo chato, minhas irmãs. Eu costumo sempre dizer, você só conhece uma pessoa se você ter o quê? Intimidade com ela. Você não tem como me conhecer de maneira plena se você não convive comigo, se você não sabe daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto. A mesma coisa com o Senhor. Você só vai saber quem Deus é quando você conhece esse Deus na prática, no dia a dia, sabendo o que deixa esse Deus alegre e o que deixa esse Deus irado. É assim que você tem relacionamento com Ele. Amém? Vamos orar ao nosso bom Deus. Colocar de pé.